Prezados alunos da Escola Bíblica Dominical, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos, estudarmos um pouquinho a palavra de Deus, subordinado sob o tema geral, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Quando falamos deste assunto, estamos focando os reis de Israel e os profetas que tiveram algum relacionamento nesse período. Portanto, nosso assunto deste trimestre todo está calcado, está baseado no período da monarquia em Israel. Lição número 7, que é a desta semana, falaremos sobre o ministério de Eliseu. Eliseu, o substituto do profeta Elias. Como a gente já estudou na aula passada, nos últimos anos do ministério do profeta Elias, ele que esteve enclausurado lá na caverna no Sinai, Deus falou com ele e orientou especificamente que ele escolhesse o Eliseu. Deus apontou para Eliseu, que seria o substituto do Elias. Portanto, nos últimos anos de ministério do Elias, ele teve como companhia que não se afastou em hipótese alguma, companhia bem presente, bem íntima inclusive, o profeta Eliseu. E o capítulo 3, versículo 11 de 2 Reis, já focando um dos milagres que aconteceu na vida do Eliseu, milagres operados por Deus naturalmente, através da vida dele, temos lá o versículo 11 dizendo o seguinte: E disse Josafá, Josafá era um outro rei, o rei do sul, rei de Judá, que tinha uma aliança com o Jorão, rei do norte. Estão em campo de batalha, numa expedição, ou melhor, numa missão bélica para derrotar Moabe, lá no deserto onde está faltando água. E disse Josafá, em um momento de crise também, crise em todo sentido, hídrica inclusive, estava no deserto: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Perguntou Josafá. Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está Eliseu, ou seja, nas imediações aí está o Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Segundo Reis 3:11. A expressão deitava água nas mãos de Elias precisa, talvez mereça, por conta de, para alguns aliás, uma rapidíssima explicação. Acontece que naqueles tempos não havia torneira elétrica, como nós temos, muito menos pias bonitas e decoradas, como as muitas que nós vemos hoje. Então, para se lavar as mãos ou o rosto, era preciso que alguém depositasse ou despejasse, literalmente, água nas mãos do outro, do companheiro, do viajante, etc. Então, o Eliseu, por algum tempo, no final do ministério de Elias, fazia esse trabalho. Isso também quer dizer e denota que o Eliseu servia ao Elias nos últimos anos da sua existência. Tanto é que, como vimos na aula passada, naquele último dia de vida na terra do Elias, Eliseu não se afastou mais por nada do Elias e finalmente fez o pedido misterioso da porção dobrada, que ele gostaria de receber da unção ou do espírito que estivera sobre a vida do Elias. Este foi o assunto da aula passada. Como sabemos, Deus concedeu esta porção dobrada e Eliseu fez pelo menos 20 milagres. Não, desculpe, corrigindo, não foi Eliseu que fez, foi Deus que fez através da vida do Eliseu. Então, amados, Deus usou e ainda usa realmente as pessoas como Elias, como Eliseu, seus servos em todos os tempos para realizar milagres. Nós precisamos continuar acreditando em milagres nesse tempo de tanto materialismo, de tanto ceticismo realmente. Precisamos enfatizar que Deus ainda opera milagres, tá certo? Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Evidente que também precisamos levar em conta a soberania de Deus. Há momentos que nem a fé resolve, porque muitas vezes a nossa fé não está de acordo com a vontade de Deus, mas desde que a nossa fé, a nossa confiança e a nossa obediência esteja de acordo com a vontade plena e soberana de Deus, acontecerá milagres sem dúvida alguma.
Aleluia. Se você quer aprofundar os seus conhecimentos sobre o assunto, os milagres ou a vida do Eliseu, leia todo o capítulo 3 de 2 Reis e também o capítulo 4, tá certo? Onde encontramos os milagres. Nesta lição, especificamente, nós vamos ter a ênfase em 3 milagres, porque o ministério de Eliseu foi marcado por vários acontecimentos, vários mesmo, como eu tenho dito, pelo menos 20 milagres são relatados. Por exemplo, a divisão das águas do Rio Jordão, lá em 2 Reis 2,14, a recuperação da saúde das águas de Jericó, também, capítulo 2, 22, a maldição lançada sobre 42 rapazes que foram despedaçados por ursas, que aliás é o único milagre negativo, vamos dizer assim, punitivo ou de juízos sobre alguém, porque os demais milagres na vida do Eliseu foram todos para abençoar, para suprir necessidades e trazer paz, alegria, prosperidade para todos. Também o Eliseu profetizou suprimento de água, que é um dos milagres que vamos ver aqui, para 3 reis que estavam no deserto em campanha militar, já prestes a perecer de sede. Ainda previu também a vitória do rei de Israel e Jorão e Josafá. Jorão era o rei de Israel e Josafá o de Judá, e ainda o rei de Edom sobre Moabe. Profetizou o suprimento de água para aqueles 3 reis, então previu a vitória, orientou a viúva de um profeta, de um discípulo de profeta, sobre o milagre do azeite, a multiplicação do azeite, que será foco desta lição também, e ainda profetizou o nascimento de um filho, mesmo sendo a mulher estéril e o seu marido já idoso. Neutralizou veneno que havia numa panela, num guisado, num cozinhado feito por um discípulo inexperiente na panela, com apenas um punhado de farinha. Milagre, não foi? Deus operando milagre na vida dele. Um outro milagre tem a ver com a multiplicação de pães, onde 20 pães deu para alimentar 100 pessoas. Está lá em 2 Reis, capítulo, você sabia disso? Capítulo 4, versículo 42, que normalmente quando falamos de multiplicação de pães, nós logo pensamos em Jesus, no ministério do Novo Testamento. Mas lá, no ministério do Eliseu, também aconteceu uma multiplicação de pães. Aconteceu o milagre também da cegueira de um exército inteiro. Maravilha! 2 Reis, capítulo 6, verso 18 e 20, você lê essa história. Profecia sobre o fim da fome e o cerco de Samaria é um outro ato milagroso, e ainda, mesmo depois de estar morto, sepultado e provavelmente já decomposto a sua carne, porque estavam os seus ossos, a Bíblia diz, um defunto que fora acidentalmente lançado na cova onde estavam os ossos do profeta Eliseu, este defunto ressuscitou. Foi o último milagre acontecido no ministério de Eliseu. Realmente o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Quando dizemos extraordinários, é o extraordinário mesmo. Estamos falando do sobrenatural, do elemento milagroso na vida do Eliseu. Glória a Deus. Mas nesta lição, como já falamos, focaremos apenas 3 milagres. Primeiro deles, então, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. E aí, por falar em reis, quando falamos de reis nesse período, estamos tratando tanto dos reis do norte, Israel, quanto do reino do sul, como já temos visto em várias lições aí recentes gravadas por aqui, tá bom? Reis bons e maus. A maioria daqueles reis foram maus. E quando dizemos maus, não é que foram maus administradores, porque falar de um governante ruim hoje, nós estamos normalmente, quando usamos essa expressão, estamos nos referindo à forma como ele governa o povo, né? Administra a coisa pública, como se gosta de dizer hoje. Não é nesse sentido, não. Quando a Bíblia diz que foram reis maus, porque eles não obedeceram a Deus, esqueceram ou desprezaram a lei de Deus, ou então promoveram a idolatria na nação. Foi o caso do Omri, do Acabe, do Acaz, que já estudamos, todos eles na mesma linhagem, na mesma dinastia, e agora estamos verificando o ministério de Eliseu em relação a Jorão, que também foi mau, foi perverso. A Bíblia tem uma frase nesse período que diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então é mal de acordo com o prisma de Deus aos olhos do Senhor. Não é mal de acordo com algum critério humano, mas o critério de Deus para avaliar se a pessoa foi bom ou mal. Certo, amados? Então, reis bons e maus. Os reinos
os reis que reinaram no Reino do Sul, por outro lado, tiveram alguns que foram bons. 6 deles tiveram a aprovação de Deus com alguma ressalva, do tipo, fizeram que andaram nos caminhos do Senhor, né? Fizeram o que era bom, porém mantiveram isso, não expulsaram a idolatria, não acabaram com isso, deixaram os altares, os altos e etc. Somente 2 reis em Judá, parte sul do reino em Israel naquele tempo, foram classificados como bons sem nenhuma ressalva. São eles o Ezequias e o Josias, e nós estudaremos a vida deles mais na sequência deste trimestre, tá bom, amados? Aqui esses 3 reis estão no deserto, numa campanha militar contra Moabe. Moabe, que era vassalo, era dominado por Israel, pagava um alto imposto, taxa, um tributo de 100.000 ovelhas anuais, uma coisa dessa monta. Mas com a morte do Acabe, ele se achou no direito de se rebelar contra a autoridade de Israel. Então agora o filho de Acabe, o Jorão, promoveu lá um ataque contra ele para tentar recuperar a soberania sobre Moabe. Mas ele não vai sozinho, ele tem aliança com o rei Josafá do sul, e então passa por Judá, convoca o Josafá prontamente diz, não, eu sou teu irmão, meu povo é como teu povo, meus cavalos ou animais como os teus animais, vamos juntos sim, vamos nessa. E foram mesmo. Passando por Edom, que era também vassalo de Judá, levaram o 3º rei, portanto, o rei de Edom junto. Aqui estão os 3 reis agora em guerra contra Moabe, mas estão no deserto e faltou água. Todo suprimento de água. E você sabe, água é essencial à vida. Não dá para passar muito tempo sem água. O que faz agora? O rei de Israel, que não temia Deus, vivia na idolatria, conhecia alguma coisa sobre Jeová, mas não o servia devidamente, logo culpou a Deus por esse caos e disse, foi o Senhor que nos trouxe a este deserto para nos matar, os 3 reis. Mas aí entra o contexto do versículo que nós lemos, onde o Josafá, que era mais retinho, mais correto, conhecia melhor a Deus, disse, escuta, não tem aí um profeta do Senhor verdadeiramente para que a gente consulte a Deus sobre a situação? Um dos servos, por uma situação da diretiva de Deus, um milagre também, disse, tem sim, tem o Eliseu, está nas mediações aí. Então os 3 reis desceram até onde Eliseu estava, conversaram com ele. O Eliseu tratou o rei de Israel com uma certa ironia, dizendo, vai consultar os deuses dos seus pais, vai consultar os profetas, melhor dizendo, dos seus pais ou da sua mãe. A gente sabe que o pai de Jorão era o Acabe, que adorava Baal, e também a sua mãe, a Jezabel, adorava adorava Baal e Azerá. Portanto, os profetas deles eram profetas falsos e não poderiam atender. Tanto é que realmente não resolveram nada. Finalmente, o Eliseu pediu um músico e, mediante o toque daquela música, que não sabemos se era louvor, devia ser, né, etc., o fato é que, naquele ambiente musical, Deus inspirou o profeta Eliseu para trazer a mensagem para aquela gente. E ele então predisse o seguinte, na manhã seguinte haverá chuva, mas antes disso os soldados precisam cavar muitas valas, muitas valetas, muitos buracos aqui neste vale, porque amanhã descerá água. Vocês não sentirão vento algum, não verão chuva alguma, mas este vale se encherá de água. Aleluia! Glória a Deus. Então, esta predição. Ainda na mesma profecia, Eliseu disse, também na campanha que vocês estão empreendendo, o Senhor já entregou o inimigo nas tuas mãos. Amém. E esta predição cumpriu-se plenamente, porque na manhã seguinte, quando eles acordaram, o vale estava literalmente alagado, todas as valas cheias d'água, água suficiente para descedentar os 3 exércitos e todos os animais. Glória a Deus, não é verdade? Então este é um dos milagres que aconteceu na vida do Eliseu. Na sequência da batalha, agora alimentados, ou melhor ainda, descedentados, partiram para a campanha militar e tiveram uma grande vitória contra
contra Moabe. O segundo milagre está no tópico 2 da nossa lição e fala sobre o aumento do azeite da viúva. Este é um dos milagres talvez mais conhecidos, comentados, cantados e declamados, né, do Antigo Testamento, que é a multiplicação do azeite. Primeiro, esta lição nos convoca para pensarmos sobre a situação das viúvas em Israel e no Oriente, no mundo antigo de forma geral. Como a gente já deve ter tomado conhecimento, as viúvas não tinham direito, as mulheres de forma geral não tinham garantias alguma. As mulheres sempre pertenciam a alguém naquela sociedade machista, patriarcal e etc, etc. Então as viúvas realmente ficavam desamparadas quando seus maridos morriam. E esta não era diferente das demais, esta viúva que está nesta região. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era realmente muito difícil, porque elas não podiam trabalhar, não podiam produzir nada fora de casa, consequentemente teriam que voltar à casa dos pais se houvesse, ou os filhos, então, se houvesse filhos já adultos, sustentá-las. Mas não era o caso desta mulher, porque ela veio ao profeta e disse: teu servo morreu. Ele era profeta, ele era filho de profeta, era temente a Deus, mas morreu. Morreu e deixou uma grande dívida que não tenho como pagar, e o credor veio agora para cobrar a dívida ou então levar os meus 2 filhos como escravo. Era uma coisa que as leis antigas permitiam. As pessoas eram vendidas ou dadas como escravos para pagar dívidas. Mas mesmo lá na lei mosaica havia um abrandamento desta situação, porque não podias ficar escravo para sempre. Havia um período, chegando o ano do jubileu, todas essas dívidas eram pagas e etc. O fato é que não sabemos se esse credor temia a Deus, se conhecia a lei de Jeová ou não. O fato é que veio atormentar a vida da viúva. E o que ela faz? Ela vai na fonte certa, ela vai no profeta de Deus, a boca de Deus para aquele tempo, que era o Eliseu. Quando ela buscou o profeta, a pergunta que o profeta fez para ela foi: o que é que você tem em casa? Bela pergunta, não é, meu amado irmão, minha amada irmã? Bela pergunta. O que você tem em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada. Não tem nada, vírgula, a não ser uma botija de azeite. Aleluia. Então era suficiente, né? Eliseu então deu toda a orientação a ela, como a gente conhece do texto bíblico lá de 2 Reis, capítulo 4. Disse ele: vai, é o texto, vai, empresta muitas vasilhas, não poucas, tá? Muitas vasilhas, todos os vizinhos, passe por todas as casas que você puder, empreste tantas quantas vasilhas puder. Vasilhas vazias, não poucas. Entra na sua casa, fecha a porta sobre você e os teus 2 filhos e vai colocando. Ele não disse também: ore, faça um cerimonial. Curioso, né? Interessante. Apenas pegue a botija de azeite original, que você tem algum azeite lá, e comece a despejar ou encher as vasilhas vazias. Aleluia. Então os meninos traziam uma vasilha vazia, ela enchia, colocava de lado e assim foi. Tantas quantas, não sabemos. O fato é que foi pedido para que ela arranjasse emprestado vasilhas não poucas, para a glória de Deus. Ela fez tudo isso, então a fé daquela mulher e a obediência passo a passo levou ao milagre. Outra coisa interessante é que ela estava portas trancadas, só ela e a sua família. Não houve alarde, não houve publicidade alguma, nem espetacularização, como a gente vai, nem mídia, essas coisas de hoje todas. O Eliseu não gostava disso mesmo e já ficou provado em vários outros momentos. Também veremos na próxima aula, por exemplo, ele curando um general famoso, e ele nem sequer foi ter com o general, muito menos publicar, etc. Ele apenas mandou um recado para que ele fosse ao Jordão para mergulhar. Muito bem, este é o milagre, então, do azeite multiplicado. Depois que aconteceu o milagre, a mulher abriu a porta, saiu, foi lá na casa do profeta e disse: agora está tudo feito, o milagre está realizado, a casa está abastecida de azeite, qual o próximo passo? Aleluia. E o consultor profético dela, Eliseu, disse: agora vende o azeite, pague a sua dívida e viva do resto. Amém. Foi suficiente, então, a multiplicação de Deus na vida dela, a partir daquela botija de azeite, foi suficiente para pagar toda a dívida e viver do resto. Glória a Deus por isto. Amém, né? Mas vamos para um terceiro milagre, que é a morte que havia na panela.
Aquele primeiro milagre, como vimos, aconteceu no deserto. Falta d'água, suprimento lá. O segundo milagre aconteceu em casa, dentro de casa, na família da mulher viúva. O terceiro agora vai acontecer numa escola de profetas, num ambiente estudantil. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados, no caso, em algumas cidades, como Betel, Jericó e Gilgal. Segundo Reis, capítulo 2, vários versículos mencionam, e também o capítulo 4, 38. Numa dessas ocasiões, o Eliseu estava com eles e havia fome na região. Quando diz fome é porque não chovia, estava havendo uma seca, por consequência, realmente havia fome. Então Eliseu orientou os discípulos a fazer um guisado, mandou um discípulo deles colher ervas ou alimento na mata, por lá, em algum lugar. Ele foi, trouxe vários alimentos, entre eles um tal de pepino silvestre. Algumas versões traduzem como colossíntidas, mas ele não sabia que aquilo era venenoso. A inexperiência dele, talvez do próprio cozinheiro, ou se ele era o próprio cozinheiro, não sei. O fato é que ele é o coletor. Foi e coletou esse material que não tinha propriedades alimentícias originalmente, sim veneno. Preparou lindamente o cozinhado, mas quando o primeiro foi comer, percebeu que havia veneno e gritou: "Homem de Deus, há veneno na panela." E o que fazer agora? Mais uma vez o Eliseu entra em cena, ele pede farinha, simples farinha, e aplicou a farinha sobre o cozinhado e tudo se tornou saudável para a glória de Deus. Então, mais um milagre acontecido. É o terceiro estudado nesta lição, para a glória de Deus. A morte que havia na panela foi debelada, foi expulsa em nome de Jeová. Foi na escola então dos profetas lá de Gilgal. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre as plantas, aquele moço trouxe aquela erva venenosa e se não fosse a presença do profeta, lá haveria certamente muitas mortes naquele dia, vários profetas, filhos de Deus, que deixariam outras viúvas também, certamente na penúria da vida. Mas a salvação deles é que o profeta, o homem de Deus, estava lá presente para a glória de Deus. Bom, nestes 3 milagres apresentados nesta lição, amados, percebe-se que aconteceram mediante iniciativas ou trabalhos humanos também, ou seja, não foi só a ação de Deus, mas a participação humana. E a gente tem que enfatizar isso porque vivemos um tempo em que nós estamos vendo muitas pessoas acreditando que, e querendo e até exigindo de Deus que Ele faça tudo e nós não queremos fazer nada. É preciso fazer a nossa parte, é preciso cooperar com Deus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, é bom lembrar, ele ordenou que alguém tirasse a pedra. Quando o Gideão foi à guerra, pediu para os soldados gritar: "Pelo Senhor e por Gideão." Então a espada do Senhor precisa do apoio da espada de Gideão para as batalhas da vida. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam pessoas operativas, aquelas que operam, que estão dispostas a fazer alguma coisa, a colocar a mão na massa. Aleluia. Creia como se tudo dependesse de Deus, mas realize, faça como se tudo dependesse de você. É a parceria dessa humano-divina que vai acontecer ou produzir o milagre. Há coisas e há situações que realmente só Deus, efetivamente, sem nenhuma participação humana, vai acontecer. Mas, em geral, tá? Quando Deus opera soberanamente, é uma exceção, tá? Em geral, Deus conta com você também. Tanto é que, por exemplo, para pregar o Evangelho, fomos chamados como humanos e falhos que somos para fazer parte deste grande mistério. Deus em Cristo te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que esta lição tenha de alguma forma enriquecido um pouco mais o seu conhecimento também e a sua vida espiritual. Em nome de Jesus, amém.